Ataques espirituais nos sonhos. O que podemos fazer para evitá-los? O que podemos fazer para ficarmos preparados para enfrentá-los? Me acompanhem, eu vou contar para vocês o que aconteceu esta madrugada. Esta madrugada era cerca de 2 horas da manhã. Então eu acordei em razão de um sonho que eu tive. Estava numa rua, numa feira em aberto. Havia ali algumas barracas. Eu entrei em uma delas de lona preta. Havia algumas fotografias antigas na parede, na lona dessa barraca. E ao estar ali olhando, chegou uma senhora já de idade, cabelos grisalhos, e me agarrou por trás, tentando me sufocar. Quando eu percebi, eu já estava no sonho ficando sem ar. Então eu clamei por ajuda, pedi socorro. Tinha uma outra presença junto com essa senhora, a ajudando. Mas chegaram 3 pessoas. Quando eu olhei, tinha facões na cintura dessas pessoas. Eles me libertaram e falaram para me seguir adiante, que depois conversaríamos. Eu acordei assustado, como sempre. Eu percebi que esse sonho não era uma atividade comum da minha psique, da minha mente enquanto estava dormindo. Não era um sonho reflexivo. Era um sonho espiritual. As presenças que eu vi ali eram espíritos. E aquela senhora que me agarrou e tentou me sufocar era um espírito em revolta. Guardei essas informações, fiz algumas anotações. Fui até a cozinha, estava sem sono, era cerca já de 2 e pouco da manhã. Comi um pedaço de queijo e quando eu fui me deitar de novo, veio uma notificação de um sonho, cerca de 36 minutos depois que eu acordei. Um sonho que uma moça teve, com alguns elementos bem parecidos com o sonho que eu tive. O sonho que eu tive espiritual. E o sonho dessa moça, quando eu fui lendo, eu percebi também que era espiritual. Eu vou colocar na tela e nós vamos acompanhar a leitura juntos. Boa noite. Meu nome é... Eu não vou citar o nome, porque não convém, apenas o conteúdo. Tenho 20 anos. Sonhei que eu invadi a casa da minha avó, junto com meu amigo e a namorada dele de madrugada, e saía lá às escondidas. Mas deu tudo errado quando a namorada dele começou a fazer se esticar todo o corpo e começar a ficar pelada. Eu comecei a ficar desesperada, saí dali e da casa, só que todos da casa acordaram. E eu estava escondida na casa vizinha, só que me viram de longe. E eu me entreguei e falei que fui eu. E uma menina e menino que não lembro, eu menti, eu lembrava quem era. Minha avó apareceu na minha frente, triste e surpresa por ser eu. Vi um carro de polícia lá fora e meu avô veio falar comigo. Só que ele começou a me abusar sexualmente e disse que minha irmã falou sobre mim, como ela foi chegar nesse nível. Saí da casa chorando, depois que eu soube. E do nada eu vejo uma pessoa, não lembro quem, não vi a cara direito. Essa pessoa falava comigo super decepcionada e aleatoriamente ela tentava me matar. E me fingi de morta, mas depois ela tentou de novo e conseguiu me matar. Percebi isso porque quando eu cheguei em uma sala, ninguém me via. Quando eu tentei assustar alguém, eu não conseguia. Mas um deles falou: "Vocês viram esse vulto?" E do nada todos eles começaram a me atacar perfume. Acho que para eles perfume matava totalmente e não via mais os vultos. Depois que vários me atacaram perfume, eles não me viam mais. Eu senti que aquilo era um pesadelo e me forcei a acordar. Acordei. Como eu disse para vocês,
Esse sonho foi me enviado cerca de 2h36 da manhã, logo após que eu acordei tendo um sonho com uma senhora de cabelos grisalhos tentando me sufocar. O meu sonho era espiritual e, como eu disse para vocês, esse também é espiritual. E no final desse vídeo nós vamos voltar um pouquinho a ele em razão das informações aqui contidas, serão importantes. A princípio, quando nós temos um sonho espiritual, tem a presença de espíritos nele. Espíritos que provavelmente não conhecemos. Então a nossa mente o que faz com relação a isso? Ela tenta comparar, associar esses espíritos com figuras que nós conhecemos. Então, essa moça provavelmente viu um espírito de aparência de uma senhora de idade e comparou, associou com a avó dela. Isso é muito comum em sonhos espirituais. Essa associação que a nossa mente tenta fazer para entender a história, o que está acontecendo ali. E dentro dessa casa onde ela estava e que a princípio ela pensou que era a presença da avó dela, tinha outras pessoas também que algumas ela associou com pessoas conhecidas e outras ela mesmo diz que não conhecia, não sabia quem era. Uma dessas pessoas se esticava toda. Outra pessoa que ela pensou que era o avô tentava abusar dela. Outra pessoa tentava matá-la, acho que sufocada ali. Então, como vocês podem ver, alguns elementos, algumas presenças bem parecidas com o sonho que eu tive. E na hora que eu estava lendo o sonho dela também, esse sonho é espiritual. Alguns elementos que se fazem presente em alguns sonhos, nós já conseguimos identificar se é uma atividade da mente, se é um sonho espiritual. Também guardei essa informação. Eu iria responder ela de manhã, logo que acordasse. Mas então veio outro sonho logo em seguida desse de madrugada, logo que eu estava lendo esse. E esse outro sonho, eu também não vou falar o nome, mas de um rapaz. Ele coloca up, vou colocar aqui para vocês. Up. Aconteceu o mesmo comigo, só que eu vi essa sombra há mais ou menos um mês. E ontem eu estava sendo enforcado. Mas aí chegou outro e me ajudou. Então, no sonho que ele teve ontem, na hora que ele escreveu esse sonho, que ele me enviou, era cerca de 2h40, 2h50 da manhã. Ele fala ontem na noite anterior, que ele dormiu, tá? A presença de um espírito, tentando enforcá-lo, chega outro e o liberta. Assim também como o meu, assim também como o da moça anterior que eu li para vocês. Alguém estava tentando matar ela, chega alguém ali para tentar ajudá-la, mas mesmo assim a moça no sonho entendeu que morre. Vocês vão entender isso mais à frente. Me acompanhem até o final desse vídeo. Aí eu percebi que havia um espírito em revolta mesmo, que não atormentou só o meu sonho, atormentou o meu, dessa moça e desse rapaz também. Então nós ficamos nos perguntando, eu gosto de estudar isso já há muito tempo, o que acontece, por que esse espírito está em revolta? E pelas características, é o espírito desencarnado de uma senhora, a princípio de cabelos grisalhos, como eu vi ela no meu sonho. Pois bem, eu pensei, fiz as anotações, guardei esses sonhos, cataloguei, armazenei. De manhã eu me atento a entendê-los, mas eu não consegui dormir. Eu fiquei com eles na cabeça e veio outro sonho. Preste atenção, esse é de uma moça, nessa mesma madrugada. Ontem, 23h40, ela escreveu isso perto da manhã, depois das 5 ou 6 horas da manhã. Ontem, 23h40, tive a paralisia do sono. Senti algo me pisando. Eu gritava, pedia ajuda. E estava, me sentindo, ela quis dizer, sufocada. Acordei assustada, chorando, e senti medo de voltar a dormir novamente. Uma presença espiritual no sonho dela tentando sufocá-la. Assim como no meu sonho, no sonho da moça e no sonho do rapaz. Guardei esse sonho e já percebi, é a mesma presença. É o mesmo espírito em revolta. Aquele espírito com a aparência de uma senhora de idade. E não só isso, veio mais um sonho. E uma moça também contando a respeito do sonho do marido. Vocês estão acompanhando tudo comigo que eu estou colocando na tela. Esses sonhos foram me enviados de madrugada
e nas primeiras horas da manhã. Meu marido sonhou 2 vezes com uma senhora que era uma bruxa. Segundo a concepção do marido dela, essa senhora era uma bruxa, pela aparência que ele via ali. E que ela mandava... E que ele, mandava ela voltar para o túmulo dentro do cemitério. Ele percebeu no sonho que era um espírito também desencarnado, pertencente a alguém que o corpo já havia morrido. Não termina nesse sonho. Tem ainda mais um que eu recebi a respeito. Prestem atenção. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês. A princípio, o tema que eu iria falar outro era hoje. Eu deixei o roteiro pronto tudo. Mas em razão disso que aconteceu, e é muito interessante, alguns vão estar vendo por curiosidade, outros para aprender, para entender o mundo espiritual. Como esses ataques ocorrem, como eu disse lá no comecinho do vídeo. O outro sonho de um rapaz. Ele me mandou de manhã: bom dia, nossa, ontem eu sonhei com o fim do mundo. Eram vários trovões e relâmpagos e o fogo. Eu olhava para a direita e vi um monte de gente subindo uma subida bem alta em direção aos céus. E à minha esquerda uma senhora me levava para a casa onde meu pai mora e estava pegando fogo. Aí essa senhora era um demônio e eu consegui expulsar o demônio dela. Mais uma vez, um sonho espiritual, um espírito em revolta com a aparência de uma senhora. Era cerca de 6 horas da manhã. Eu consegui pegar no sono. Dormi um pouco e tive outro sonho. Aonde aquelas 3 pessoas que me libertaram desse espírito em revolta do meu sonho apareceram novamente no meu sonho. Agora esse que eu tive bem nas primeiras horas da manhã. Então eles falaram: precisamos conversar. Eles disseram. Depois nós conversamos, mas você escuta aquilo, você pensa: não, eles nem vão voltar mais. Eles estavam só interessados em tentar acalmar esse espírito. Essas 3 presenças que me libertaram no meu sonho, tentaram libertar a moça, são espíritos mais evoluídos, espíritos superiores. Meio que ali ajudam no mundo espiritual. Justamente em casos assim, espíritos em revolta, tentando acalmar, tentando compreender. E eles falaram, depois conversamos e realmente, horas depois que eu dormi, eles apareceram e eles falaram: esse espírito é de uma senhora. É um espírito desencarnado, estava em revolta, mas essa senhora foi injustiçada. Aconteceu algo muito ruim com ela. E eu lembro que eles falaram alguma coisa que o filho dessa senhora era um taxista. Essas informações eu consegui pegar. O nome do filho também eu não vou falar. Da senhora eu não sei. Foram essas informações que eu tive deles, desses 3 espíritos que me ajudaram. Com relação ao meu sonho, eu vi que eles estavam com uma faca na cintura, um facão. Eles estavam, espíritos carregam armas? Não. Foi um modo como a minha mente tentou compreender. Essas armas, essas facas que eles carregaram na cintura, são como se fossem apetrechos espirituais. Palavras de consolo, de compreensão, de afago, de carinho. A minha mente limitada entendeu dessa forma. Mas são objetos, ferramentas do mundo espiritual, que eles usariam justamente para tentar acalmar esse espírito em revolta dessa senhora que desencarnou em razão de algo ruim que ela sofreu, de uma injustiça. E por isso ela chegou no mundo espiritual não compreendendo, estava revoltada. E aí todos que ela encontrava no caminho, ela entendia que era inimigo. Inimigo dela. Na mente desse espírito, quem ela encontrava, essas pessoas que me fizeram mal. Por isso ela estava tentando sufocar. Quando nós dormimos, alguns dos nossos sonhos, nós temos a capacidade de adentrar no mundo espiritual, que foi como esses que eu li aqui, foi como o que eu tive e dessas pessoas que eu li para vocês. E por consequência encontramos esse espírito lá, ou esse espírito nos encontrou, e como estava em revolta, ele nos via como inimigo e tentava nos atacar, nos sufocar. Geralmente, quando nós sofremos ataques assim no mundo espiritual, são de espíritos obsessores, que tentam se alimentar do nosso medo,
das nossas angústias, das nossas frustrações, do nosso desânimo. Mas esse não, esse era em revolta. Mas quando nós acordamos, nós às vezes com medo ou mesmo com raiva, por que me atacou? Mas esse espírito não sabia o que estava fazendo, estava em revolta. Como os espíritos superiores me disseram no sono posterior que eu tive, no sonho posterior que eu tive, ela se sentia injustiçada, não compreendia o que estava acontecendo. Então você começa a se perguntar, será que se eu fizer uma oração isso pode ajudar? Melhor ainda que a oração é a nossa compreensão. É o nosso entendimento a respeito do que esse espírito estava passando. Que na verdade, por mais que ela tentasse nos fazer mal, mas as ações dela eram de maneira inconsciente. E sim, as nossas preces e orações em favor dela podem sim ajudar, mas mais ainda a nossa compreensão, o nosso entendimento do que estava acontecendo. E voltando àquele primeiro sonho que eu recebi depois do meu, cerca de 2h36 da manhã, ali tem algumas informações, aqui não foram me passados isso pelos espíritos superiores. Aqui eu que estou supondo. Esse sonho que eu recebi logo depois do meu fala, que a moça aqui era segundo o entendimento dela também. Ela entrou numa casa e ali houve uma tentativa de abuso, ali houve uma morte, ali ela viu o carro de polícia chegando, ela viu outras presenças na casa. Então, ligando com as informações que os espíritos superiores passaram no meu outro sonho, me leva a crer que essa senhora, ela sofreu algum tipo de abuso. Entraram na casa dela para roubar e a mataram. E o espírito dela chegou no mundo espiritual sem compreender o que estava acontecendo. Ela sentia todo aquele ódio que foi descarregado sobre ela. E muitas vezes, muitos espíritos realmente chegam assim no mundo espiritual. A não compreensão faz os ficarem em revolta. Mas, graças que existem outros espíritos lá, superiores, mais evoluídos, que ajudam. Esses que chegaram no meu sonho, no sonho da moça depois, tentando ajudar ela. Aqui preste atenção, esse sonho da moça, o que ela relatou ali que aconteceu com ela no sonho, provavelmente são informações que ela absorveu do que aconteceu com o espírito dessa senhora. No sonho ela pensou que era a avó dela, mas não. Aqui ela associou os fatos. A mente tentou compreender os fatos. Assim como no meu sonho eu vi armas na cintura dos espíritos evoluídos, que na verdade eram ferramentas espirituais para ajudar outros espíritos, aqui ela tentou associar aquela presença de uma senhora com a avó dela, outras presenças na casa com pessoas conhecidas. Ali ela viu perfume, mas o abuso foi o que aconteceu com o espírito nessa senhora. Mais uma vez, aqui são ligações que eu estou fazendo com as informações que eu recebi dos espíritos superiores. E esse espírito dessa senhora estava em revolta. E isso pode acontecer em razão de desencarnes, de mortes violentas, traumáticas, vítimas de homicídio, que sofreram violência, que foram injustiçadas. Elas podem chegar assim no mundo espiritual com toda essa carga. E essa carga, de certa forma, atrapalhar nessa transição. E elas entenderem que outros espíritos ali presentes são inimigos. E atacar, que foi o que aconteceu. Em todos esses sonhos que ocorreram essa madrugada. O mesmo espírito atuando nos sonhos de várias pessoas. Em vários lugares diferentes do Brasil, do nosso país. Porque no mundo espiritual há um único lugar, é um único lugar. Isso, todos esses sonhos, inclusive o meu, foram os que foram relatados aqui no canal essa madrugada. Provavelmente o dia ainda não terminou quando eu estou gravando esse vídeo, virão outros. E fora os que não estão inscritos no canal, não sabem da existência no canal, tiveram sonhos bem semelhantes com ataques espirituais de um espírito com a aparência de uma senhora de idade
e não relataram com ninguém. Apenas acordaram assustados, tiveram paralisia do sono como uma moça e não entenderam, não compreenderam o que estava acontecendo. Essa é a razão do vídeo. Para entenderem que esses ataques acontecem. E podem ser ligados a fatos diferentes. De espíritos obsessores, espíritos desencarnados em revolta. E a nossa compreensão e entendimento dos fatos ajuda muito. As nossas preces também. Então, quando esses ataques estiverem acontecendo corriqueiramente na vida de vocês, sempre que forem dormir, antes de vocês deitarem, façam uma prece. Através dessa prece, pode ser curtinha, mas contanto que faça de coração. Essa prece vai estar conectando vocês ao mundo espiritual. A mente de vocês vai compreender que existe um outro mundo além daqui do nosso. Mas que também existem espíritos lá que podem nos ajudar. Não só com relação a ataques que podem ocorrer lá, mas ajudar as nossas vidas em outros sentidos. Em obstáculos que estamos enfrentando, em decisões que precisamos tomar, em escolhas que precisamos fazer. A nossa mente trabalha enquanto dormimos, trabalha. É uma ótima terapeuta a nossa mente. Mas nós podemos também receber ajuda do mundo espiritual. E esses sonhos mostram aqui, eu não inventei nenhum. Estão todos no canal. De pessoas reais foram me enviados essa madrugada. Eles tiveram esses sonhos, um parecido com o outro, as mesmas presenças. Inclusive, eu também tive. Para vocês acreditarem que o mundo espiritual, ele existe e ele pode influenciar as nossas vidas. Nós podemos, através dos nossos sonhos, nos conectar a eles, visitar esse mundo e interagir com outros espíritos. Os espíritos superiores me disseram, depois conversamos, por mais que eu não acreditasse quando acordei e tentei lembrar o sonho, mas eles apareceram no sonho seguinte. E realmente tentaram me explicar o que estava vendo. Foi 2 sonhos continuados, mas 2 sonhos espirituais continuados. Isso também é muito interessante. Essas pessoas que me enviaram esses sonhos que eu li aqui para vocês, eu respondi elas. Algumas eu me aprofundei mais, outras eu comentei, eu vou fazer um vídeo a respeito explicando bem certinho. Eu peço que tenham um pouquinho de paciência, mas logo de noite eu vou julgar ele no canal e vocês vão compreender melhor o que aconteceu. Era difícil explicar assim. Agora, elas vendo que outras pessoas tiveram sonhos bem parecidos com elas na mesma noite, na mesma madrugada, elas vão compreender melhor. Elas vão acreditar mais que realmente tiveram contato com o mundo espiritual. E um espírito em revolta, que a princípio estava agindo de maneira inconsciente. Mas a compreensão, o entendimento e as nossas preces podem ajudar esse espírito. Assim também, como tem espíritos lá que ajudaram ela, estavam ajudando a compreender o que aconteceu, o que se passou com ela. Portanto, se você, essa madrugada, teve um sonho semelhante, com elementos, presenças semelhantes, seria muito interessante que relatasse ele nos comentários. Para nós lermos juntos, para nós compararmos os fatos juntos. Pode ser que tenha informação no seu sonho que seja de suma importância relevante para completarmos a história. E não se esqueçam, aqui para terminar, é sempre bom fazer uma prece, uma meditação, um mantra, uma oração, para nos acalmarmos, para nos conectarmos com o todo, com o mundo espiritual, antes de dormir. Afinal, como vocês puderam ver, estamos todos conectados.